Capítulo 24. E novamente veio a acender-se a ira de Jeová contra Israel, quando se instigou Davi contra eles, dizendo: Vai, faze a contagem de Israel e de Judá. O rei disse, pois, a Joabe, chefe das forças militares, que estava com ele: Por favor, percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e registrai o povo, e eu hei de saber o número do povo. Mas Joabe disse ao rei: Acrescente Jeová, teu Deus, ainda 100 vezes mais do que são, vendo os próprios olhos do meu senhor, o rei. Mas quanto ao meu senhor, o rei, por que se deleitou nesta coisa? Por fim, prevaleceu a palavra do rei sobre Joabe e os chefes das forças militares. Portanto, Joabe e os chefes das forças militares saíram de diante do rei para registrar o povo de Israel. Cruzaram então o Jordão e foram acampar-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale da torrente, em direção aos Gaditas e a Jazer. Depois chegaram a Gileade e à terra de Tatim-Odsi, e seguiram para Dan-Jaã e deram volta até Sidom. Chegaram então à Praça Forte de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e chegaram ao ponto final no Negebe de Judá, em Berseba. Assim percorreram todo o país e chegaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Joabe deu então ao rei o número do registro do povo. E Israel somou 800.000 homens valentes que puxavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração de Davi começou a bater nele depois de ter contado o povo. Por conseguinte, Davi disse a Jeová: Pequei muitíssimo naquilo que fiz. E agora, Jeová, por favor, deixa passar o erro do teu servo, pois agi muito neciamente. Quando Davi passou a levantar-se de manhã, veio a própria palavra de Jeová a Gade, o profeta, visionário de Davi, dizendo: Vai, e tens de dizer a Davi: Assim disse Jeová: 3 coisas te imponho. Escolhe para ti uma delas, para que eu ta faça. Concordemente, Gade entrou até Davi e informou-o, e disse-lhe: Devem vir sobre ti 7 anos de fome na tua terra? Ou 3 meses em que foges diante dos teus adversários, perseguindo-te eles? Ou a ocorrência de 3 dias de pestilência na tua terra? Agora sabe e vê o que devo responder àquele que me envia. Por isso Davi disse a Gade: É muito aflitivo para mim. Por favor, caiamos na mão de Jeová, porque são muitas as suas misericórdias. Mas não caia eu na mão de um homem. Jeová deu então uma pestilência em Israel, desde a manhã até o tempo designado, de modo que pereceram dentre o povo 70.000 pessoas, desde Dan até Berseba. E o anjo estava estendendo sua mão para Jerusalém, a fim de a arruinar. E Jeová começou a deplorar a calamidade, e por isso disse ao anjo que causava ruína entre o povo: Basta, abaixe-se agora a tua mão. E sucedeu que o próprio anjo de Jeová estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi passou a dizer a Jeová, ao ver o anjo que golpeava o povo: Sim, passou a dizer: Eis que fui eu que pequei, e fui eu que cometi a falta. Mas estas ovelhas, que fizeram elas? Por favor, venha a tua mão sobre mim e sobre a casa de meu pai. Mais tarde, naquele dia, entrou Gade até Davi e disse-lhe: Sobe, erige para Jeová um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi começou a subir de acordo com a palavra de Gade, segundo o que Jeová havia ordenado. Quando Araúna olhou para baixo e viu o rei e seus servos avançar para ele, Araúna saiu imediatamente e se curvou diante do rei com o seu rosto por terra. Araúna disse então: Por que veio meu senhor, o rei, ao seu servo? A isto Davi disse: Para comprar de ti a eira, a fim de se construir um altar a Jeová, para que se faça parar o flagelo sobre o povo. Mas Araúna disse a Davi: Tome a meu senhor, o rei, e ofereça a ele o que for bom aos seus olhos. Vê, o gado vacum para a oferta queimada, bem como o trenó debulhador e a apeiragem do gado como lenha.
Tudo, ó rei, Araúna dá ao rei. E Araúna prosseguiu, dizendo ao rei, mostre Jeová, teu Deus, ter prazer em ti. No entanto, o rei disse a Araúna, não, mas sem falta a comprarei de ti por um preço, e não oferecerei sacrifícios queimados a Jeová, meu Deus, sem custo. Por conseguinte, Davi comprou a eira e o gado por 50 siclos de prata. E Davi passou a construir ali um altar a Jeová e a oferecer sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum, e Jeová começou a deixar-se suplicar a favor da terra, de modo que se fez parar o flagelo sobre Israel.